Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 12 de agosto, estamos na segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Meu irmão, minha irmã, Jesus frequentou a companhia de pecadores públicos e de cobradores de impostos. De fato, ele veio para os doentes e não para os que têm saúde. Isso não significa dizer que os publicanos não coloquem Jesus em dificuldades. A pergunta dos cobradores de impostos a Pedro põe o problema: o vosso mestre não paga o imposto do templo? A resposta de Jesus é clara: se o templo é a casa de Deus, o seu filho não deve pagar tributo. Desta isenção participam também os outros filhos. Importante não perder esse detalhe. A consciência de Jesus se manifesta com toda a sua simplicidade e força. Ele revela a sua consciência de ser o Filho e de que Deus é o seu Pai. O modo como Jesus vive, como ele prega, reza, não é o do homem diante de Deus, é a do Filho perante o Pai. Evidentemente, todos nós professamos que Jesus é homem e Deus, mas aqui, na sua resposta, se manifesta a consciência que Jesus tem de si mesmo. Ele é o Filho. E por isso ele goza da liberdade do Filho. Diante do Pai, Jesus é livre. Essa é de fato a grande riqueza e a belíssima condição dos filhos, a de serem livres. A liberdade sempre foi o valor central do cristianismo. Nada mais belo, mais desejável do que a liberdade dos filhos de Deus. É ela que nos torna semelhantes a Deus. Prestemos atenção. Trata-se da liberdade filial. Liberdade filial é ao mesmo tempo estar livre de todos os tributos, mas ao mesmo tempo e por força da própria liberdade, estar obrigado aos deveres da relação filial com o Pai e da relação de fraternidade com os outros, com os que estão próximos e com os que estão distantes. É por isso que Jesus, exatamente por se sentir livre, toma a decisão de mandar Pedro buscar um meio de pagar o imposto do templo. Jesus não tem a obrigação de pagar nenhum tributo. O único tributo é o da relação filial e o da relação fraterna. Mas, por meio de um milagre, ele paga o tributo para ele e para Pedro, a fim de não escandalizar as pessoas.
não escandalizar os outros. Como é bonita essa atitude de Jesus. Ele renuncia até à sua própria isenção do imposto, cobrado dos estrangeiros e não dos filhos. Ele renuncia a este privilégio para não escandalizar os irmãos. Essa atitude de Jesus não é algo pontual na sua vida. Jesus não fez isso somente nessa ocasião. Ele é o Filho de Deus, que se fez filho do homem. Nasceu sujeito à lei para libertar os que estavam sujeitos à lei. E ele nunca usou do seu poder para proveito pessoal. Nunca se serviu de sua liberdade para causar dano aos outros. A liberdade de Jesus é a liberdade filial e liberdade fraternal. Para não escandalizar, Jesus se sente livre para pagar o imposto que os outros devem pagar. Ele é livre para amar, renuncia ao seu direito legítimo para não ferir ou prejudicar os direitos dos outros. A verdadeira liberdade é, de fato, liberdade para amar. É a liberdade de edificar o outro e não de vencê-lo, nem de derrubá-lo. Sempre somos tentados nesse sentido, viver a própria liberdade sem respeitar o bem dos outros. Mas o critério do Evangelho nunca foi o da minha vantagem e do meu privilégio. É sempre o bem do outro. O bem dos outros está acima do meu pessoal. Essa é a liberdade da caridade, a liberdade de amar, a liberdade filial e fraternal. A liberdade cristã não é a observância da lei, nem a liberdade de transgredir a lei. A liberdade cristã é a liberdade para amar o irmão. Nada mais exigente, nada mais laborioso, sublime do que amar. Nada mais livre, nada mais alegre do que amar.